Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, acho que pode soar um pouco estranho aí para os amigos cruzeirenses que viram aí o vídeo, né? Esse nome aí dando parabéns ao nosso querido rival Atlético Mineiro. A questão é a seguinte: hoje, dia 25 de março, o Atlético Mineiro comemora aí, né, o seu aniversário de 109 anos. Por isso eu resolvi fazer aqui uma pequena homenagem, apesar da gente ser um canal cruzeirense, homenagear mesmo o nosso rival, mostrando aqui os últimos 109 gols que o Cruzeiro marcou sobre o Atlético Mineiro, tá certo? Esse vídeo realmente ficou um pouco longo, né? Porque 109 gols é gol pra burro. Demandou um pouco de pesquisa, sim, porque igualmente 109 gols são muitos gols pra gente falar. Mas assim, resolvi realmente separar os gols aqui, mais pra gente trocar uma ideia sobre a questão da rivalidade. Qual que é a importância aí da rivalidade no meio do futebol? Se isso realmente precisa, né, descambar para violência como tem acontecido tantas vezes há tantos anos que a gente vê. Bom, a ideia aqui do canal, como você sabe, olha que belíssima caneta de Arrascaneta, inclusive, desculpa o parêntese, mas assim, a gente já tem se acostumado a ver aqui no canal, o canal que está aí rolando desde janeiro, né, que vocês veem que eu sempre trato o Atlético pelo nome de Atlético Mineiro, não falo Galo, não falo Franga, não falo nada disso, porque eu não acho que seja correto, eu já expliquei isso em um vídeo, eu acho pejorativo. Mas de toda forma, a gente tem que entender que a rivalidade, cara, ela é uma das coisas mais importantes no futebol, e o fato da gente ter essa coisa de conhecer muito o rival, acompanhar o rival e até mesmo de odiar, né, de torcer pelo insucesso dele, faz a gente gostar mais do nosso clube, mas isso nunca pode superar o amor que a gente tem pela nossa instituição, tá certo? Então assim, a gente vê muito a pessoa que ela é cruzeirense e mais do que cruzeirense, ela é anti-atleticana. E a mesma coisa, gente que é atleticano e parece ser inclusive mais anti-cruzeirense do que propriamente atleticano. E a minha ideia com o canal é que a gente sempre valorize o nosso clube, tá? A gente valorize a nossa história. Então justamente num dia que o rival faz aniversário, a gente pode também valorizar a nossa história. E é isso que eu estou fazendo nesse vídeo aqui, mostrando os últimos 109 gols do Cruzeiro contra o Atlético. Se vocês pegarem desde o primeiro gol que eu coloquei, que foi o do Arrascaeta, até o último gol, que vai ser um da Sul Minas 2002, salvo engano, eu estou colocando todos os gols justamente assim, do mais recente para o mais antigo, tá? Só para deixar claro para vocês. Por isso que às vezes a gente tem igual no 6-1, por exemplo, vai começar do sexto gol pro primeiro e não do primeiro pro sexto. Porque eu resolvi colocar dessa forma, que é pra gente contar a história realmente assim, voltando no tempo, como se estivesse voltando um livro que é dessa história do nosso clássico. Tem uma coisa que eu até invejo um pouco aqui no clássico, por exemplo, o Gaúcho, o Grenal, é que lá os caras têm a contagem de cada Grenal. Tá certo? É uma contagem única dos dois clubes, assim. Então, ele sempre fala, hoje é o Grenal 402, que é realmente aquele jogo na história. O Cruzeiro tem uma contagem, o Atlético tem outra, esses dados são meio estranhos aí junto à Federação Mineira, então não dá pra gente ter aquele retrospecto preciso da história de Cruzeiro e Atlético, quem exatamente venceu mais, quem fez mais gols, enfim. A discussão central aqui é realmente a rivalidade, a importância que a rivalidade tem. E assim, um exemplo, né? A gente está vendo aqui o 6-1, que foi aí um momento muito oposto, né? Porque era um momento que o Atlético poderia ter jogado a gente pro buraco e não conseguiu, porque o Cruzeiro cresceu muito naquela ocasião e fez a goleada que dá nome a este humilde canal. E tudo isso me faz pensar no tamanho que tem Cruzeiro e Atlético para suas torcidas, para os jogadores, para os dirigentes e assim, como o desempenho de um dos times influencia positiva ou negativamente no desempenho do outro. A gente tem exemplos, por exemplo, em 2003, que o Cruzeiro ganhou tudo, que o Atlético até fez uma boa temporada, na época treinado pelo Celso Roth, e mesmo assim, no final da temporada, os caras mandaram ele embora. E tipo assim, não é que ele fez um trabalho ruim, ele fez um bom trabalho de acordo com o que tinha. Mas pelo sucesso do rival, a diretoria do Atlético optou por trocar o treinador. Outro caso é 2013, né, que após o Atlético ganhar a Libertadores, querendo ou não,
o Cruzeiro se sentiu um pouco mais pressionado a ir atrás dos resultados e a conquistar no final do ano o Brasileiro. Claro que a única coisa determinante para você ganhar um título é você ter mais time, você aproveitar melhor as chances que os oponentes. Mas eu acredito que sim, cara. O desempenho de um interfere muito no desempenho do outro. Tanto que de 2004, né, quando o Cruzeiro, logo após a Tríplice Coroa, até ali 2012, até o Atlético ganhar em 2013 a Libertadores, o Cruzeiro ficou numa situação muito confortável mesmo, uma zona de conforto, em que dificilmente você via o Cruzeiro de fato brigando pelos títulos. A gente fez boas campanhas, teve um vice brasileiro, um vice de Libertadores no período, mas era uma coisa muito conformista, tanto que a torcida começou a falar de ex-rival, né, que o Atlético não era mais rival, porque era time que disputava a segunda divisão, brigava todo ano para não cair, enfim. O Atlético se tornou um clube muito pequeno naquele momento ali, e o Cruzeiro foi deixando de ser assim aquele clube tão, como que eu poderia dizer, um clube tão ambicioso como sempre foi, e passou a ser aquele clube que aceitou um pouco mais a condição de maior de Minas, que é uma coisa que é muito usada até hoje e que na minha visão é muito pouco. Você ter a intenção de ser o maior clube de Minas é muito pouco. Você vê, sei lá, o Bayern de Munique querendo ser o maior da Baviera, não vê o Real querendo ser o maior de Madrid, não tem isso, cara. Entendeu? Você não tem que ser o maior da sua cidade, você tem que ser o maior do país, você tem que tentar sempre ser o maior possível dentro da sua realidade, não ficar se contentando com pouca coisa, com mixaria, entendeu? Até porque se você pode mais, você tem que buscar mais, é a sua obrigação. É muito massa ver como cada um desses jogos assim acaba lembrando a gente coisas da época, né, dos times. Aqui a gente está vendo o 5-0 de 2010, por exemplo, que foi, perdão, de 2009, que foi o segundo 5-0 em duas finais seguidas de campeonato estadual. E assim, são jogos que eu tenho muito vivo na memória, sabe? Muitas vezes porque eu estava no estádio, alguns jogos que eu vi pela TV, enfim, eu sei que com a maioria de vocês isso é parecido. Especialmente nos jogos mais recentes, vocês lembram, tipo assim, o que vocês estavam fazendo quando aconteceu isso, tá? Você lembra, por exemplo, se você estava assistindo, esses dias um rapaz usou os comentários aí para falar que lembrava do Kleber Machado narrando um jogo do Cruzeiro, se eu não me engano foi aquele 6-1 no Tolima. Isso é algo que acontece muito, cara, assim, e eu gosto desse resgate, assim, da história, não tanto pelo jogo, claro que eu gosto de lembrar o jogo, os atletas, né, os acontecimentos em si, mas pra gente relembrar até mesmo como o clube tá dentro da nossa história, assim, como pessoas mesmo, saca? Aqui, por exemplo, ó, torneio de verão, sabe? Uma competição amistosa, mas ainda assim um torneio que a gente disputou contra o Atlético, os dois grandes do Uruguai, que foi uma coisa que eu lembro muito bem de por exemplo, assistir esse Cruzeiro e Atlético num bar com amigos atleticanos. Lembro de a gente zoando que o Atlético tinha um cara chamado Cheslon, um lateral direito, e a gente ficou brincando, coisa tipo, porra, mas a vantagem é que nunca vai ter dois Cheslons no time, né, pra precisar colocar apelidos, tipo, pô, esse é o Cheslon pernambucano, tá ligado? Então, assim, são coisas que a gente lembra, e Guilherme fazendo gol no Atlético em clássico em 2008, no Brasileiro, um campeonato que foi, assim, pra mim, pelo menos, 2008 foi o ano que eu passei a frequentar o Mineirão assiduamente, né, o ano que eu fiz cartão 5 estrelas, que foi algo que veio antes do sócio do futebol, esse gol do Ramires, que eu lembro muito bem que não pude ir ao estádio porque eu tava trabalhando, enfim. O futebol, assim, o Cruzeiro em si, ele me faz lembrar muitas coisas que eu vivi e eu acredito que muitas pessoas têm essa mesma sensação. A gente consegue voltar no tempo através do futebol. Aí o Marcelo Moreno fazendo gol, né, na campanha que nos deu o título 2008 do Mineiro, antes dele ir embora lá pro futebol ucraniano. Moreno, que é um cara que eu fiquei muito feliz de ter conhecido e trabalhado com ele alguns anos depois, né? Eu trabalhei na assessoria dele em 2014 e foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer na vida, porque é um cara que eu sempre fui fã e pude até ser, de certa forma, amigo, assim, por ter um convívio próximo. E assim, cara, a gente vê cada episódio, por exemplo, esse gol que o jogador do Atlético tenta tirar e a bola fica no Moreno, esse clássico que a gente venceu por 4-3 de virada, sabe, um jogo absurdo, que eu lembro que eu tava fazendo prova de concurso nesse dia.
Então, assim, são coisas muito especiais assim na vida da gente que são contadas através do futebol. Agora eu vou falar aqui de um outro aspecto da questão de rivalidade, da violência, que tem também a sua importância, e para a gente ver o quanto isso é desnecessário no meio do futebol. Vamos calcular o seguinte: você conhece uma mulher maravilhosa, gostosa, a mulher mais linda que você viu na sua vida. Você vai deixar de ter alguma coisa com essa mulher por ela ser atleticana? Eu sinceramente espero que não. Da mesma forma, se você é atleticano e conhece uma mulher cruzeirense, você torce para outro time e a mulher torce para o rival, você não vai deixar de gostar da mulher por causa disso, tá certo? Da mesma forma, cara, seus amigos, nem todos os seus amigos torcem para o mesmo clube, isso é muito normal, cada um tem suas preferências. Você precisa odiar o cara, você precisa matar o cara, você precisa sair na porrada com ele simplesmente porque ele não torce pelo mesmo clube que você, que ele não veste a mesma camisa que você na pelada? Eu acho que não. Isso não faz o menor sentido, a gente tem que parar de ser imbecil, porque o futebol é um esporte, o esporte é um fomento à saúde, é um incentivo à atividade física, mas o futebol é muito mais que isso. A gente sabe que o futebol é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida mesmo, e muito por ser uma fuga, sabe? Essa coisa que a gente tem de trabalho, de estudo, de ter que ralar tanto para conseguir as coisas, o futebol é hora de fugir. Mas na hora que a gente foge ali da realidade do dia a dia, não significa que a gente pode fazer qualquer merda, tá? A gente não está acima das leis, a gente não pode cometer qualquer crime, não existe aquela noite de anarquia, igual naquele filme muito louco lá de meio terror lero-lero que rola aí, The Purge. Tá, isso não existe, ok? Então vamos focar na vida real aqui e começar a tratar o rival como apenas uma pessoa que torce por outro time, que merece nosso respeito, que não vai se tornar uma pessoa boa ou ruim apenas pela cor da camisa que veste. Tá claro? Enquanto a gente vai vendo o Fred aí fazendo gols pelo Cruzeiro contra o Atlético, ele que inclusive hoje está defendendo o lado de lá, só pra gente entender como que as coisas são, que os caras são profissionais, só compartilhando mesmo aqui uma informação irrelevante com vocês, que dia 25/3, conhecido como hoje, é também o meu aniversário. Pois é, eu nasci no dia que o clube rival faz aniversário, e acredite, isso é uma merda. As pessoas vão fazer muita graça com isso, mas com o tempo a gente aprende a superar isso, tá certo? E deixa isso pra lá, porque isso é totalmente irrelevante, é besteira, mas é um fato também, então parabéns pra mim. Bom, moçada, o negócio é o seguinte, o recado tá dado, acho que eu já falei pra caramba, inclusive o vídeo ter 15 minutos teve até o seu lado positivo. Vou pedir pra você deixar o seu like, pra se inscrever no canal, pra dar essa moral pra gente. Por quê? Porque todo atleticano que chegar aqui vai dar um dislike, então vamos dar like aí pra ajudar nós a ganhar essa conta, demorou? Então eu vou insistir pra você, dar essa moral pra gente, ajuda aí, porque senão o trem vai ficar feio, eu vou ganhar muito dislike, senão o povo vai me denunciar. Não, é sério, dá essa moral aí, porque eu acho que merece sim, são 109 gols do Cruzeiro, ou seja, isso é muita coisa boa, o Luizão metendo um golaço aí. Então assim, vou ficando por aqui, deixando esse abraço pra vocês aí, tá certo? Um bom fim de semana e vamos ganhar esse jogo aí do Mineiro, passar os caras e fazer uma baita temporada. Acho que vai dar tudo certo pra nós esse ano, mas a gente vai continuar cornetando aqui, demorou? Gente, é isso, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, moçada!